Opa, tudo bem? Nesse vídeo então eu vou te mostrar a última parte, que é a parte de apagar os registros, tá? Então é para finalizar o nosso CRUD, tá? Então a gente está usando PHP dentro do WordPress, está se conectando a um banco de dados externo, tá? E a gente já fez todo o processo e agora falta apagar, mas tem um detalhezinho que eu quero te mostrar, então bora lá fazer isso? Eu estou interrompendo aqui essa aula, tá? Espero que você esteja gostando. Se você não deu o seu like ainda, já clica aí no botão do like, aproveita para se inscrever no canal também. Mas eu estou aqui interrompendo essa aula para te dizer o seguinte: se você quiser aprender um método mais simples, mais fácil, utilizando a própria classe do WordPress, que é a WPDB, para criar o seu CRUD aí, fazer a conexão com o banco de dados, fazer inserções, alterações, apagar registros, enfim, esse conteúdo eu vou compartilhar com os meus assinantes, tá? Com os assinantes do WP 24 horas. Então, se você não é assinante, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu vou colocar cursos completos também e mais outros materiais lá que serão exclusivos para assinantes. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, bora continuar na aula. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários abaixo. Então, bora para a aula. Então, a gente já tem aqui várias coisinhas rodando, tá? Essas opçõezinhas de ver, já tem de editar, e agora a gente vai criar a nossa ação de excluir, tá? Então vou voltar aqui no meu códigozinho e aqui, ó, a gente definiu que a gente usar um arquivo excluir, tá? Então eu vou pegar esse aqui, vou clicar aqui para adicionar arquivo, vou excluir e vem para cá, beleza? E aí tem alguns detalhezinhos aqui, mas basicamente é tipo um editar, tá? Então a gente pode até copiar uma parte disso aqui. Então eu vou copiar, por exemplo, essa parte aqui, ó. Na verdade dá pra gente copiar todo esse PHP aqui, tá? Vou copiar todo ele, vou colar ele aqui e a gente vai ver o que a gente vai utilizar, tá? Então aqui a gente, a princípio, não precisa dessa variável. Se tiver um post aqui, a gente vai proceder aqui. Se não tiver, a gente vai fazer a segunda parte, tá? Eu vou te mostrar por que a gente vai utilizar esse post aqui. No caso, poderia não utilizar um formulário, mas a gente vai utilizar para fazer uma validação, na verdade, uma confirmação se ele quer realmente apagar, para não correr o risco de clicar acidentalmente e pum, apagar direto, tá bom? Então a gente vai, né? A gente já tem a nossa conexãozinha toda funcionando, beleza? A gente vai agora aqui no lugar do a gente não vai trabalhar com essa variável aqui, a gente não vai trabalhar com essa variável aqui também. A gente, em vez do update, a gente vai usar um delete. Aqui no caso a gente tira isso tudo aqui e coloca aqui, no caso é um apagar da tabela, né? From, delete from clients, onde o ID for X, tá? O ID lá do cliente, beleza? Então a gente vai preparar aqui, vai passar a nossa variável de conexão, a nossa query, que no caso é SQL, tá bom? A gente vai passar os parâmetros aqui, no caso a gente só precisa passar um único parâmetro, que é o ID, então a gente pode apagar isso tudo aqui, deixar só o parâmetro do ID, apagar isso aqui. Aqui a gente vai usar o trim e vai usar o próprio post, post ID, e aí a gente vai executar, e aqui vai ter excluído, beleza? E se não, vai mostrar um erro, tá? Depois a gente pode até criar uma paginazinha de erro, enfim. E aí a gente tem aqui fechar o nosso statement e fechar a nossa conexão, beleza? Depois a gente tem aqui o else, tá? Esse else aqui a gente pode pagar praticamente tudo aqui, e no caso a gente faria um redirecionamentozinho aqui, se fosse o caso. Imagine aqui no caso eu vou
vou botar assim que se... porque pode haver um erro, né? Não passar o ID, por exemplo, chegar nessa página. Então, eu vou colocar aqui que se for vazio, empty, vou usar o trim para remover os espaços e vou usar o get para pegar o parâmetro do ID na URL, né? Se ele não vier para cá, chegar nessa página, né? Ele não enviar o formulário ainda, mas chegar nessa página e por acaso ele tiver aqui, não tiver o ID, ele teria que ter um erro aqui já, né? Então teria que mostrar aqui, ó, erro. Até poderia botar aqui cliente não identificado, tá? Você pode botar o que você quiser aí. Então a gente definiu aqui cliente não identificado, beleza. E aqui embaixo a gente vai poder botar o nosso formuláriozinho, tá? Como que seria esse formuláriozinho? Bem simples. A gente pode pegar aqui o nosso formuláriozinho aqui, ó. Só para facilitar, colar ele aqui. E aí a gente vai ter a URL, a ação é essa aí mesmo, tá? Vai passar a ação, método post. E aqui a gente precisa passar o hidden ID, isso é o mais importante, tá? Que é o que vai fazer a validação ali em cima do post, então ele vai ter que ter o ID. E aqui a gente vai fazer uma confirmação antes do botão submit. Então a gente pode botar aqui, ó, pode botar um P e escrever tem certeza que quer apagar esse cliente, e aqui a gente pode botar um sim, beleza? E aí o não poderia ser um link, né? Esse não, vou botar aqui, ó, não, bota um href aqui, esse href pode ser para cá sem a ação, né? A gente volta ali para o request, mas sem a ação, que vai jogar a gente lá na nossa páginazinha principal do CRUD, né? Eu acho que assim já resolve a questão, beleza? Então a gente pode fazer esse testezinho aí, editar aqui, atualizar, e aí vamos tentar fazer aqui o Pedro Barreto, tá? Clicar aqui para excluir. Tem certeza que quer apagar esse cliente, ó? Se eu clicar em não, ele vai voltar para cá, beleza? Vamos clicar aqui, tem certeza que quer apagar? Sim. Ó, cliente não identificado. Vamos ver aqui o que aconteceu. Post ID, post ID. Voltar aqui, deixa eu dar um inspecionar aqui, ver se ele tá pegando. Ó, ele não pegou o ID. Ah, quando ele jogou para lá, beleza. Então nesse caso aqui, a gente precisa na verdade do get, né? Tá aqui o get ID. Voltar lá. Dá um atualizar aqui. Deixa eu inspecionar para ver se ele está pegando o ID. Tá, deve estar pegando aqui, ó. Agora o ID está certinho. Clicar aqui em sim. Excluído. Então a gente excluiu o Pedro. Ó, o Pedro tem que sumir daqui. Sumiu o Pedro. Beleza? Isso aqui a gente pode fazer aqueles redirecionamentos. A gente pode tentar, em vez de usar o redirect aqui, que a gente vai precisar criar uma funçãozinha, vamos usar o script, JavaScript, testar isso aqui. Então aqui o Marcos, clicar aqui, sim, e beleza, a gente voltou para nossa lista, beleza? Então, até com esse conceito do redirecionamento, né, a gente pode criar uma paginazinha de erro, tá? Então, você pode pegar aqui, ó, deixa eu criar um novo arquivo aqui, vamos botar erro.php, e aqui dentro desse erro PHP, a gente pode botar aqui H2, tá aqui, erro, e aqui você vai colocar, por exemplo, houve algum erro na gestão do banco de dados, por exemplo, tá? Você vai criar uma pagininha de erro aí bonitinha, enfim.
E aí naqueles erros todos que a gente colocou, a gente pode colocar esse mesmo redirecionador aqui, ó, para aquela paginazinha de erro, tá? Comentar isso aqui. E aí a gente pode até criar mais uma aqui, ó. Vai aqui embaixo, que é o erro. Então, a ação é de erro. Essa paginazinha de erro. Aí, por exemplo, excluir aqui, ó. A gente vai passar aquele caminho ali. Ação, erro. Vamos fazer um testezinho. Ó, por exemplo, aqui o ID 1, né? A gente tem o ID 1 e tem o ID 2, mas não tem o ID 5, por exemplo. Vou pegar aqui o 5, tá? Dá uma avançar aqui. Atualizar. Nesse caso não passaria o ID, né? Ali tendo o ID. Vamos supor, a pessoa tentou chegar na página de erro, né? Ó. Tá? Então basicamente é isso. Ali eu tinha passado o ID, aqui no caso está testando não ID, né? E aí vale para qualquer coisa. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa série, tá? Onde a gente fez gestão de banco de dados, um banco de dados externo, que não é o mesmo banco de dados que do WordPress que você está gerindo aí, tá? E a gente usou PHP, MySQL, enfim, para fazer a gestão desse banco de dados externo. Você pode utilizar aí a classe WPDB, tá? Essa classe é a classe que faz todo o controle de banco de dados no WordPress. Tem um monte de métodos lá que você pode utilizar. Enfim, criar um CRUD utilizando isso é muito fácil. Eu já ensinei isso numa outra sequência. Então, o link dessa sequência de criação de CRUD dentro do próprio WordPress, com banco de dados, tabelas dentro do próprio banco do WordPress, vai estar aqui o link em algum lugar, você pode acompanhar a sequência, enfim. Eu vou tentar deixar também um link para que você pegue todos esses códigos, caso você não queira digitar. Então você vai pegar esse script todo aí, vai aplicar, vai fazer os ajustes ali, enfim. Tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você deixe muitos comentários aqui, enfim, muitos não, é um em cada vídeo, tá bom? Mas pelo menos nesse último, dizendo o que você achou dessa sequência, dando alguma ideia aí, enfim, o que poderia ser feito, e enfim, tá? Espero ter ajudado e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.